Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro podcast, que é o Movimenta Cast. Estamos aqui para fazer a entrevista com a professora Marcela, de Educação Física, né? Que é da área de pessoas com deficiência. Ela vai falar um pouquinho para a gente a especialização dela. Bom dia, professora. Pode falar um pouquinho da senhora. Bom dia. Bom Eu dia. quero agradecer ao grupo pela oportunidade, ao professor também Guilherme pelo espaço. Como dito, eu me chamo Marcela, estou aqui na instituição há um ano, me formei em Educação Física e a minha especialização é em Educação Especial. Atualmente eu trabalho com a parte da Educação Física para pessoas com deficiência e o meu foco de estudo hoje principal é o desenvolvimento por meio da atividade física para pessoas com autismo. Que bom. E o que fez você despertar esse interesse na área de PCD? Então, essa pergunta me faz rememorar o início da minha trajetória. Em 2019, me perguntaram: se você não tem nenhum parente com deficiência, por que você se interessa por isso? E aí essa pergunta me fez pensar: será que a gente considerar desenvolvimento da pessoa com deficiência é apenas papel da família? Ou a gente, enquanto professores, tem ali uma importância na vida dessas pessoas? Então, essa pergunta me motivou a continuar estudando. E aí eu falo que a deficiência, as pessoas com deficiência, essa área de estudo me escolheu. E hoje eu desenvolvo muitos trabalhos pensando em como eu posso contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Bom dia. Qual foi a melhor parte, assim, em relação ao PCD da senhora e qual foi o maior desafio? A minha melhor experiência com isso, retorno dos maiores desafios? Sim. O maior desafio que eu falo em relação à minha atuação hoje é vencer, primeiro, o nosso psicológico. Porque nós temos que nos desprender do medo de errar. A gente tem que estar aberto ao campo e o aluno vai dizer para a gente os interesses. Então, a gente primeiro precisa vencer o nosso medo de errar. E esse é o meu maior desafio. O excesso de cobrança no começo da carreira vai acontecer. A gente precisa se desprender e deixar com que uma pessoa mostre os interesses que ela gosta. E a partir daí a gente pensar nessa estratégia do trabalho pedagógico. E o maior retorno que eu tenho é conseguir receber no final do dia, do trabalho, um abraço, principalmente da família, dizendo como aquela criança tem que se desenvolver. Então, é um trabalho conjunto. Então, mesmo que a gente saiba que nós trabalhamos, tem um retorno financeiro, acima de tudo, é o nosso propósito ali enquanto educador. Então, esse trabalho conjunto da família e ver esse retorno, esse feedback positivo, dá força para a gente continuar, apesar de todos os percalços que a gente tende a encontrar no caminho aí do chão da escola e em outros espaços. Esse feedback é bem importante, né, professora, para seguir nesse tipo de trabalho que a senhora vem fazendo, né? E assim, a gente gostaria de saber qual foi a sua melhor experiência e qual foi a sua maior dificuldade nisso aí. Então, a minha melhor experiência foi quando eu estava terminando o meu TCC na graduação. E aí eu fiz uma entrevista com 16 adolescentes com deficiência visual. E aí, no final da entrevista, um adolescente falou para mim: obrigada por isso, porque é a primeira vez que a gente está tendo pós-oportunidade para falar sobre pensões. Então, muitas vezes, as pessoas que pensam sobre a pessoa com deficiência, elas têm uma concepção já estereotipada, é um grupo que não aprende, é um grupo que não expressa. Então, nada sobre eles é para ser dito sem que eles sejam os protagonistas. Então, a maior experiência que eu tive foi deixar eles se expressar. Dizer quais são as dificuldades que eles encontram no dia a dia, e aí a nível de acessibilidade, de inclusão, e como que eu, não sendo protagonista desse processo, eu estou ali assessorando, estou ali facilitando o desenvolvimento que ele já tem potencial. Então, esse retorno na entrevista, depois dessa pergunta foi feita em 2019, depois nessa entrevista foi o segundo motivo, estopim, para que eu continuasse aí desbravando essa área e me interessando cada vez mais.
A gente queria saber também como planejar as atividades, como avaliar a aprendizagem dos alunos, né? E se você usa algum método, tem alguma estratégia, né? Primeiro método que eu falo é mais atitudinal nosso, né? Às vezes a gente vem muito com a teoria, e a teoria é importantíssima porque ela nos dá subsídios para a gente pensar na nossa atuação prática. E aí, teoria e prática, elas não estão associadas. A gente pega o que a gente aprende em sala de aula, cursos, especializações que a gente faz, mas o campo vai mostrar uma realidade nem sempre condizente com aquilo, porque são pessoas. Nós não estamos falando de máquinas. E as pessoas, atrás da deficiência, atrás de uma deficiência física, de uma deficiência auditiva, visual, múltipla, é uma pessoa. Então, ela precisa mostrar o que ela faz, o que ela gosta. A gente parte, pelo menos meu método hoje, o que eu aconselho, é deixar a pessoa se expressar o que ela gosta e as dificuldades. E a partir dessa leitura que eu me coloco, a pensar nas atividades. Porque não adianta eu, enquanto profissional, vir com a teoria e não deixar o meu aluno dizer sobre ele. É um trabalho em conjunto. Então, eu venho com o que eu sei, com o que eu estou sempre em processo de aprendizagem. Acabou aqui a graduação, a gente precisa pensar em outras capacitações, principalmente se a gente quiser seguir nesse meio. A gente precisa sempre estar se atualizando. Mas pensar, é uma pessoa por trás daquele rótulo que a sociedade impõe. A sociedade impõe que ele não aprende. Mas como que eu posso planejar atividades pensando nessa pessoa? Primeiro, se ela tem uma condição física, a partir de qual ponto da minha avaliação de desenvolvimento com atividades progressivas eu consigo ali melhorar aquele desempenho? Primeiro, eu preciso conhecer o meu aluno. Se eu não conheço meu aluno, eu não tenho como planejar. Mesmo que eu tenha uma bagagem, eu preciso considerar o que ele tem a me dizer. E aí, no começo, parece frustrante, que a gente vai errar no processo. Mas é a partir do erro que a gente faz acertos, a gente erra de novo e a gente recomeça. Que o maior erro que a gente pode cometer é não dar a possibilidade para esse aluno dizer que você não consegue. As limitações todos nós temos. A deficiência é uma característica, uma condição da pessoa. Nós temos limitações para algumas atividades diárias. Mas aí, onde eu posso atuar nas possibilidades? Então, primeiro método, deixar o meu aluno dizer firme, e a partir daí eu construir uma relação de aprendizagem, de confiança primeiramente. E isso é um trabalho de formiguinha. Eu não posso comparar esse meu aluno não tem deficiência. A comparação é com o desenvolvimento dele e a partir daí a gente vai progredir. Então, primeiro método, deixe o aluno de vocês dizer. E a partir daí vocês considerem as aprendizagens, o que vocês vão fazer. Sim, você tem muita experiência nesse assunto, mas quando você não tinha muita experiência, você já enfrentou alguma dificuldade? Não sei se você sentiu certo medo, certo receio? Como você lidou com isso? Então, medo de errar, eu só tive consciência que eu poderia errar no processo de aprendizagem um pouco depois. No começo, a gente quer ter o que a gente precisa, mostrar serviço aonde a gente está. Né? E não assim, poxa, será que estou fazendo um bom trabalho? Eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu tive na graduação. Mas assim, os cursos que eu fiz, a especialização me ajudaram? Sim, mas no primeiro momento que eu errei foi quando eu não escutei meu aluno. Por isso que daí eu aprendi. Eu já cheguei colocando vários circuitos. Olha, a gente vai fazer assim. Aí eu colocava ele dentro do bamboleiro, um circuito ali para pular, e tirava. E ele começou a se assustar, porque ele não conhecia o professor Marcelo. Então, esse processo de interação, de conversa, que foi onde eu falhei no começo. Porque eu não conhecia que tipo de atividades ele gostava e partia do interesse dele para ir progredindo com o que eu poderia contribuir com o que ele vem de retorno para mim. Então, o meu erro no começo foi não escutar. Não escutar mesmo. Então, a partir daí, eu falei, poxa, eu preciso parar e considerar que não é só eu que tenho que contribuir no processo de aprendizagem. É uma vítima mútua. Então, a partir do momento que eu ouvi, que ele falou, eu gosto de fazer tais atividades, eu tenho dificuldade nisso, aí eu falei, pô, então, ponto de partida. Professora, muito obrigado pela entrevista, tá? É com muita felicidade que a gente gostamos muito de entrevistar a senhora e saber um pouquinho do que a senhora faz no seu dia a dia, onde a senhora se especializou. Então, não tem palavras que vai agradecer isso e saber que a importância que a senhora dá para a educação física
e nos ensina a mostrar que a gente esteja melhor cada dia mais. Muito obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. E a gente espera você. Qualquer coisa, segue lá a professora na rede social. Qual é o seu Instagram mesmo, professora? Marcela, 2 anos. Valeu. Segue lá, professora. Tamo junto, pessoal. Movimenta Cash. Beijos. Até a próxima.